nós vamos iniciar a escola dominical. Hoje nós vamos completar o que faltou na semana passada. Nós colocamos como título A Falsa Graça, os sinais no coração do homem, da falsa graça. Os sinais no coração do homem da falsa graça. Porque nós nós fizemos um espelho do estudo passado, que foi os sinais da graça salvadora no coração do homem. Por que eu fiz o espelho? Eu expliquei para os irmãos. Porque eu posso ensinar sobre os sinais da graça e simplesmente você apenas observá-lo que alguns ou todos não são evidentes na sua vida. Eu digo que não é possível nem ter alguns, somente todos. Então, o que eu fiz? Eu espelhei o estudo e fiz o contrário. Então, o contrário exato, se os irmãos pesquisarem, o contrário exato da situação dos sinais da graça. Aí você compreende que não é somente o problema de não tê-los, é descobrir que tem os sinais da falsa. Porque quando a pessoa não tem os sinais da graça verdadeira no seu coração, no coração dado por Deus, mudado também, com certeza está habitando no lugar daquilo ali uma mentira ou uma falsa graça. Porque ela não teve ocupação na sua vida. Não tem meio termo assim, para ser eu sou uma pessoa que vive no limbo. Ninguém vive no limbo. Ninguém vive no vácuo. Então nós vamos continuar. Nós paramos, eu vou repetir da onde nós paramos. O último item, nós falamos sobre o primeiro, a ausência de reconhecimento do pecado. Não foi isso na semana passada? É um primeiro sinal. Lemos 1 João 1, 8, 10 e Judas 1, 4. O segundo, o desejo aparente de obediência, que deu assim um comentário muito forte no meio dos irmãos. Desejo aparente. Nós explicamos que a aparência de obediência, mas nunca esteve no coração a vontade. Foi citado um texto de Deuteronômio, se não me engano, está lá por uma repetição, que está lá pelo capítulo 4, de que o povo falou assim: Moisés, vai lá, resolve com Deus, porque nós tememos Ele. Nós temos medo, nós não queremos morrer. E o fogo explodia, você sabe disso, o Monte Sinai explodia, uma coisa fantástica. Aí Moisés foi a Deus e Deus falou assim: Moisés, você ouviu o que eles falaram? Sim, senhor, ouvi. Eles disseram bem, eles estavam sendo verdadeiros. Quem me dera que eles tivessem constantemente esse temor no coração. Constância. Então a aparência de obediência, nós explicamos aqui na semana passada, ela transparece justamente confirmando a ausência de reconhecimento do pecado. Lembra que nós falamos de libertinagem? Transforma em libertinagem? As pessoas simplesmente, elas olham assim: olha, Deus fez a vida maravilhosa para a gente viver. Não é isso? Não é o comentário? Deus deixou a vida para a gente viver. As famosas frases que nós usamos para justificar as atitudes da nossa carne. Deus nos deu a vida para viver, Deus me fez homem, então se Ele me fez homem, com certeza o meu negócio é mulher. Vê se você entende. Nós colocamos Deus, nós estamos declarando com essas frases de que não temos pecado. Moldando a nossa maneira. Isso, então fazemos de Deus o quê? Lembra quem é que ele é? Mentiroso. Ou seja, o que nós ouvimos de Deus não é verdade. Porque ele fez, não pode cair em contradição. Ele diz que não fornicarás, mas me fez homem e fez uma mulher. Vê se vocês entendem. Então, esse pensamento habita na mente e começa a deixar você à vontade. O desejo aparente de obediência. E paramos no terceiro. Vida negligente, sem a busca da verdadeira vontade de Deus. Os irmãos lembram que foi lido 2 Timóteo 4, de 3 a 4, que fala assim: Timóteo, eis que vem dias trabalhosos, insta em tempo e fora de tempo. Vocês não lembram que nós comentamos? Timóteo fala, não para de falar, não para em nenhum minuto de falar com eles, porque são negligentes. Estão vivendo aí em volta
enquanto as coisas parecem e concedendo no coração que a vida é bela, que eu tenho mais a que viver, que minhas gargalhadas durante o dia, elas são procedentes, sabe? Os meus risinhos, as minhas como se diz? Pequenas falácias que nós explicamos disso, que está escrito em um dos textos que nós lemos, o aumento de iniquidade, sabe? Que começa pequenininho e depois você está tomado. Então nós comentamos isso. Agora nós vamos ter o quarto. O título é Ter conhecimento dos mistérios de Deus e não conhecer seu genuíno amor. Eu peço aos irmãos que abrem, conhecidos irmãos, vamos repetir. 1 Coríntios 13. Primeiros, 1 Coríntios 13. Ter conhecimento. Não, ter conhecimento, quando você pode me perguntar que eu repito, ter conhecimento dos mistérios de Deus e não conhecer seu genuíno amor. Eu coloquei assim, mas na verdade é uma negligência, ou seja, por eu conhecer bastante, então eu não preciso de conhecer que o que salva a minha alma é o amor dele. O que é derramado no meu coração é o amor dele, e não em si somente conhecimento. Eu expliquei, eu fui bem enfático numa coisa: o coração, a alma do homem não vive sem o conhecimento genuíno de Deus, mas alicerçado com a verdadeira essência da salvação, que é o amor de Deus por nós, o amor dele, que é totalmente diferente do amor do ser humano. Agora eu posso adquirir somente conhecimento. Posso ou não posso? Posso, estudo, e vou falar disso aqui que é uma maravilha. Mas vai se cumprir aquele texto que diz em João: sabe essas coisas? Então pratica-as. O problema é fazer. Não só saber. Isso, então se nós conhecemos, e as pessoas sabem que nós conhecemos bastante, tudo que está na palavra de Deus, mas nós não praticamos, faz a gente o quê? Uma palavra feia. Faz de mim um falastrão. Porque eu só vou servir para ficar falando nas festas, não, a palavra de olha, realmente isso, mas não tem efeito nenhum, sabe por quê? Porque não há prática, eu apenas conheço isso aí. E eu estou falando de mim mesmo, eu apenas conheço, mas de que vale as pessoas se admirarem quando uma pessoa prega profundamente, mas na verdade acaba de pregar, faz aquela oração fervorosa, pessoas caem lá e logo após, nada contra isso, eu não estou dizendo, um detalhe, logo após, irmãos, daqui a pouco é cantina, vamos lá, vamos fazer a confraternização, então, é como se não tivesse efeito, está entendendo? É como se fosse só para um efeito emocional. Sim, Ronaldo, você consegue imaginar assim, você é tomado dentro da igreja, aí você vai e você se derrama em lágrimas. Eu já vi isso, eu já vi mesmo. Pessoa chora, tu acha que você vai sair dele, vai continuar, vê se você entende, não a tristeza, mas o quebrantamento. Pensa bem, o sentimento da tua alma salva não é uma coisa simples. Graças a Deus, me dá dois Mac fritos aí com 2 refrigerantes. Deus salvou minha alma hoje, rapaz, olha que bom. Ih, rapaz, eu tenho que ir para casa. Tá na hora vai reprisar o jogo, ou coisa parecida assim, sabe? Ou seja, eu equiparo o sentimento de ter sido salvo com os sentimentos que eu tenho normais. Você está, como é que é? Banalizando. Banalizando. Isso, essa é a palavra, banalizando, ou seja, eu torno banal. Como se ele estivesse representando, fazendo um teatro ali. Sim, teatro. Só que para a pessoa não está fazendo teatro. Isso, a pessoa é real. Isso, e para ela é real isso. Eu falo assim, graças a Deus, para as outras pessoas, aquilo é como se ele tivesse, como fosse um artista, né? Está representando uma peça. Sim. Quando ele faz aquelas orações, aquelas coisas que de fato é o dever. Mas é o dever dele. É o dever dele, tipo assim. Uma coisa um personagem. Que não sente, é um personagem, né? Exatamente. Então, irmãos, tomemos muito cuidado com isso, porque se as pessoas vão apontar o dedo quando você tiver esse entendimento,
ou quando você obtém esse entendimento, as pessoas vão apontar o dedo para você e vão falar que você é uma pessoa julgadora. E entenda bem, essa frase tem derrubado muito crente que começa a ser verdadeiro naquilo que fala, mas os dedos apontam e a pessoa se cala, fica tolhida. Por quê? Porque tudo hoje, quando você orienta alguém e a pessoa não quer, o que a pessoa fala contigo? Ah, você julga muito. E você? E quando falo isso? E você? Eu não sei não, mas eu acho que é uma alegria saber que não vai para o inferno sozinho. Você já reparou isso? Eu falo assim, olha, não faz isso não. E você? E você? Como se você... pedra de volta, eu falo, você também era assim. Isso, mas é como se isso fosse justificar você. Entendeu? 1 Coríntios 13. Abriram aí? Sim. Aqui. Vamos lá. Ô Joyce, lê para mim o versículo 1. Todinho. 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Sim. Olha, eu não vou... qualquer um vai pensar que a única coisa interessante que tem nesse versículo é o amor. Não. Eu vou apresentar uma outra coisa. Quais são os dois objetos que tem aí? Sino e metal. Sim, então. O metal que ressoa e o sino, não é isso? O que é um sino? O que precisa para ele emitir som? Ele emite som sozinho, o sino está lá. Não. Verdade. Então, ele precisa de quê? Alguém tá... Na sua cidade tinha alguma igreja com sino? Eu de uns anos para cá eles botaram gravação. Não, mas de uns anos para cá eles botaram gravação, sabia? Para ficar mais fácil, botaram gravação assim. Tem, mas cadê o sino que eu estou vendo? Então tinha o sino. A pessoa balançava. Está dizendo o seguinte, que continua sendo inanimado. Está entendendo? Continua a ser. Ou seja, se eu não tivesse o amor de Deus, entendeu? Eu quero chamar a atenção o seguinte, esse amor não é amor assim que as pessoas sentem assim, olha, ele tem tanto amor no coração. O amor que eu posso sentir para alguém é fruto de outro amor. De que amor? Amor de Deus. Isso porque faz com que eu ame a pessoa. Então, na verdade, o que a Bíblia está dizendo, e no original, no manuscrito original, às vezes, irmãos, vocês ouvem eu falar, eu vou falar do grego, esse hebraico eu vi na gravação, mas é porque na hora a cabeça eu pensando assim, hebraico é uma coisa, e grego é outra. Tudo no Novo Testamento está em grego. Quando fala amor de Deus, eu não vou dizer os 3 tipos de amor que tem não, mas eu vou dizer que esse ágape é o amor que só se coloca essa palavra para ele. Então, como eu falo assim, e a esperança não, o quê? Não desaponta, não é isso? Lá em Romanos, não é? A tribulação produz a paciência, que produz a experiência, que produz a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto que O amor de Deus está derramado nos nossos corações. Derramado, ou seja, esse amor, Beth, é que faz com que você consiga, olha bem, consiga olhar para uma pessoa totalmente envolta em maldade, tudo, e lembrar de você. Lembrar de você. Agora, se eu olho uma pessoa coberta de maldade, praticando a impiedade, e lembro de mim que não era como ela, nesse nível, alguma coisa está errada, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus encerrou todo mundo, tanto o pequeno, o pecado pequeno como o grande, encerrou tudo debaixo do pecado para usar de justiça para com todos. Ou seja, é como aquele trabalhador que veio e trabalhou 3 horas, não é isso? Outro veio e trabalhou 2 horas, outro veio e trabalhou 1 hora, recebendo o mesmo salário. E isso é justiça de Deus. Ele encerra tudo debaixo do pecado para justificar a todos por meio de Cristo. Então continua, Joyce, tu leu 1, não é isso? Sim. Ou seja, ele está dizendo aqui, eu seria como um objeto inanimado, eu preciso ser tocado para gerar som, sabe? Não tem valor nenhum, qualquer coisa pode gerar som. Continua, o 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Poxa, vem cá, aí já citou 3 coisas que todo mundo queria ter. Olha só. A primeira, qual é, Joyce, que você deu? Conhecer os mistérios. Não. No 2 é o primeiro. não. Dom de profecia. Dom de profecia. Quem é o que mais é usado nos locais?
Todos Não, realmente, não. O dom de profecia, ou seja, ela realmente tem. Ele não está dizendo de mentira, não. Ainda que tivesse o dom de profetizar e ser usado por Deus, ele falou assim, olha, eis que você vai acontecer isso, entendeu? A profecia. O segundo, Conhecer os mistérios e toda a ciência. o conhecimento dos mistérios do quê? Toda a ciência. E toda a ciência. Conhecer os mistérios do próprio conhecimento, até relacionados a Deus, de tudo que é permitido o homem conhecer. E o terceiro? E ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes. Olha bem, é uma característica que Deus falou assim, que Jesus falou assim, porventura o homem, quando vir o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, olha só, ele está dizendo 3 coisas especiais agora, mas que elas se tornariam sem valor se não houvesse o quê? Lê o final. E não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Ele não está dizendo que essas coisas são passageiras e tem pouco valor. Ele está dizendo, ainda que eu tivesse isso, mas não tivesse o amor de Deus, porque ele está colocando um paradoxo aí. Ele quer dizer assim, irmãos, não tem como essas coisas acontecerem. Não tem como acontecerem. Elas não têm valor se não vieram do amor de Deus na sua vida. O conhecimento, a profecia e o quê? A fé. E a fé. Sabe? Então isso, ele está dizendo, ele não tivesse esse amor, ou seja, não tem como separar o amor de Deus e possuir essas coisas. E possuir. Então, um dos principais sinais da falsa graça é ter conhecimento dos mistérios de Deus e não conhecer seu genuíno amor. Agora, Jerônimo, então é possível conhecer os mistérios de Deus sem ter o amor dele? É possível, pelo que eu estou falando aqui? Você respondeu certo. Não é possível, mas existe um pensamento interno que faz com que a pessoa transmita os conhecimentos de Deus, mas na verdade eles vão estar sempre incompletos, porque se ela não tem o amor de Deus derramado no coração, ela não vai conseguir falar de quem? De que personagem? De si. Não, de que personagem central das Escrituras? Jesus. Não vai conseguir falar dele. Pensa bem, falar porque Jesus, rapaz, Jesus quando foi pregado na cruz, a história diz que Pilatos, a história diz isso, mas nunca vai conseguir expressar o verdadeiro cerne, âmago da condição de Cristo, que amou o homem, entregou o homem salvo para Deus, aqueles que foram até ele. Então não tem como entender. Então compreendeu? Que adianta eu ter a falsa graça, faz com que eu seja uma pessoa inteligente, retórico, um bom argumentador, mas que totalmente destituído do conhecimento do amor de Deus. Quem conhece o amor de Deus, irmãos, sabe falar, conhece o amor de Deus, tem ele derramado. Quando eu falo conhece, não é conhecer por conhecimento de ler, não. Tem ele derramado no coração, os seus olhos vão transmitir isso. Quando falar para alguém, eles vão transmitir isso, porque você compreende o amor de Deus e você o recebeu. Eu canso de, assim, eu enfatizo o tempo todo isso. Irmãos, a nossa caminhada até o final da nossa vida, após termos a experiência com a salvação e após conhecermos verdadeiramente o amor de Deus, é um eterno lembrar dos nossos pecados. O que é melhor? Você lembrar, seja honesto, você lembrar dos seus pecados, até 30 anos depois você ainda está lembrando deles, e foram terríveis, você tem até... Ou você simplesmente, não, eu já esqueci. Acho que você lembrar... Olha só, Deus fez eu esquecer, isso não é bíblico. Quem é que esquece dos pecados? Que a Bíblia fala. Quem é que falou isso aqui, ó? Dos teus pecados não me lembrarei. Foi um homem? Deus. Entenda bem, não me lembrarei, ou seja, não trarei a justiça condenatória, porque você está sendo
eclipsado pelo meu filho. Essa palavra é para entendimento, ou seja, quando eu não consigo mais ver você, eu vejo o filho falando, pai, recebe esse aqui. Recebe. Vê Jesus na nossa frente. Sim, então. Mas olha bem, quantas pessoas eu conheço que falam assim, não gosto nem de lembrar. Eu vou falar para você, não é que eu tenha prazer em lembrar não, mas eu só consigo me lembrar da misericórdia, da compaixão e do amor profundo e infinito de Deus quando eu vejo a podridão da minha vida e vejo a misericórdia dele por ela. Então não tem como ver. Eu não tenho como ver o santo sem lembrar do nojento. Irmãos, vão assustar, mas essa é a frase. Eu não tenho como lembrar da pureza se eu não lembrar da sujeira. Por quê? Por quê? Jerônimo prova isso, então. Ainda que os vossos pecados, né, Beth? Já leu isso? A irmã Hélia pronunciava. Porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, não é isso? Eles se tornarão como o quê? Brancos como a neve, como a lã. Então, olha só. Isso é uma lembrança. Isso é uma comprovação ainda que Jó, no momento das feridas dele, falou assim, Senhor, o Senhor está visitando os pecados da minha mocidade? Porque ele foi jovem antes. Talvez ele exortasse os filhos porque ele cometeu aquelas coisas também. E viu que aquela condição da juventude era uma condição leviana. Mas a juventude vai passar. Os anos vão passar, vamos comemorar aniversários e vamos continuar sem adquirir um coração sábio. Sábio diante de Deus. Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, compara. Olha só. Ter conhecimento dos mistérios de Deus, não conhecendo o seu genuíno amor, o seu infinito amor. Compara o que a Joyce leu aí com Mateus 7. Mateus 7. Agora vocês vão ver. Ou seja, conhecimento, excesso de atuação espiritual aparente, mas não tendo a base que é o amor de Deus. Ó. Uma pessoa para receber o amor de Deus, o que é lavado na vida dele? O que tem a ver com ele em termos da salvação? Para ele receber o amor de Deus, eu acabei de falar agora. O que tem a ver com ele? Ele não tem que receber uma lavagem, o perdão dos pecados. Não é isso? De vermelhos. Para brancos. Isso. Olha bem. Então, se teve um perdão dos pecados, teve um perdão de todo o quê? Que é usada essa palavra? Iniquidade. Fala alto. Iniquidade. Iniquidade. Então, teve o perdão de todo, dentro da perdão dos pecados. Perdão da iniquidade. Então, se foi perdão da iniquidade, éramos o quê? Iníquos. E se éramos iníquos, praticávamos o que? O amor de Deus? Não. Iniquidade. Mas isso não impedia de conhecer os mistérios de Deus. Vamos ler. Beth, lê para mim aí. O 7, versículo, deixa eu achar aqui. Ah, sim. Conhecidíssimo. Vou pegar pesado no conhecimento. Como todo mundo aqui conhece isso? 22. 22. Lê, Beth, o 22. Achou? Achou, Jó? Achou? Uhum. 22. Muitos me dirão naquele dia. 2 pontos, vai. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sim. Aí é literal. Muitos me dirão, não é um exemplo. Olha, está arriscado muito chegar, não. Ele está dizendo que muitos me dirão. Então, no juízo, pensa bem. Pensa no desespero. Não é possível eu cumprir uma vida religiosa fiel lá na terra. Vamos dar uma paradinha aí, pode deixar que já está próximo do final, então vai dar para terminar. Lembra do rico advogado, que era advogado, que eu expliquei que era doutor da lei, que estava se formando. E ele falou que faria para herdar a vida eterna, não é isso? Então ele queria a vida eterna. Mas vou resumir, não queria deixar os bens.
Não é que é obrigado a deixar os bens, você não considera toda a vida eterna, não faz diferença você desfazer dos tesouros. Uma coisa que foi ensinado muito aqui, uma vida de uma pessoa salva, lavada e remida é uma vida de quê com relação às coisas que poderia ter? Tem uma palavra. Desprendimento? É isso, mas uma palavra que é uma doutrina bíblica. Quando a pessoa se desfaz, ele faz o quê? Renuncia. Renúncia. Você pode renunciar àquilo que você perdeu? Não, já perdeu. Não Já é necessário renunciar. Então, o que quer dizer falar assim? Não, eu deixei tudo. Não, tu deixou tudo, tu perdeu tudo. Renunciar. Por isso que muitos cantores seculares, com o tempo, começam a entrar para o meio gospel. Por quê? Começa a fracassar lá do outro lado. Não, renunciei ao meu sucesso. Não, tu não tinha mais sucesso, seu mentiroso. Tu não tinha mais. Aí sim, aí a hora que adquire sucesso no meio gospel, todo mundo que também faz isso, que ouve essas músicas, ele já não precisa mais prosseguir com Cristo, mas se mantém lá no meio. Lá no meio. Aí, então tudo bem, vamos ver. Beth, repete 22 e emenda com 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vai. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Calma. Apartai-vos de mim, Isso. vós que praticais a iniquidade. Olha bem, eu nunca conheci vocês, não foi assim, vocês andavam até comigo, mas desistiram no meio do caminho. Pode falar, irmão. Se eles praticam iniquidade, Essa, que eles conseguiam operar maravilhas? Isso. Eu vou inverter a pergunta. Foi Cristo que condicionou. Eu nunca conheci vocês, eu conheço quem foi lavado e remido e abandonou a iniquidade. Agora, claro, que o lavado e remido pratica essas coisas aqui, entendeu? Entendeu? Devia-se praticar essas coisas sem negar as outras. Então, é capaz sim. É capaz, porque se eu cheguei aqui e orei pela Joyce, ou estou aqui e preguei enfaticamente a palavra e transformou a vida da Joyce, isso é alguma coisa com relação à minha vida? Eu que preguei? Não. O foco de Deus era ela. Sim. Você foi só um instrumento, né? Sim, um instrumento. Lembra que Paulo, na carta aos Filipenses, ele falou assim: eu dou graças a Deus, irmãos, porque o que contribui quando eu estou preso é lembrar do amor de vocês com relação um com o outro, sabe? E ele fala assim: muitos têm pregado a Jesus para pôr aflição às minhas cadeias, e outros por sinceridade. Ele fala assim: não me importa que um pregue para me colocar problema, ou seja, pregue, vão tomar o lugar de Paulo. E pregue no coração, não com sinceridade. Pregue a Cristo, mas pregue para disputar. Ou seja, agora eu estou na posição de Paulo, porque ele está preso. Ele fala assim, contando que o quê? Que Cristo, o nome de Cristo seja manifesto. Então, até quando você ouve o nome de Cristo, o nome de Cristo sendo falado no meio de um monte de besteira, pode gerar contrição a mim. Pode gerar condição a mim. Entenda bem. Mas isso eu quero que os irmãos entendam. Mas essa contrição faz com que eu observe como ele está sendo explanado. Entendeu agora, Beth? Ou seja, se Cristo salva a minha vida e lava dos meus pecados, por que estão vituperando o nome dele? Não estão dizendo que ele não é Salvador, mas o misturam com iniquidade. Então repete, Beth, o versículo 23. Então lhes direi abertamente. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que levou eles à condenação? A iniquidade. Isso, a prática dela. Ou seja, eu verifico que eu ando com Cristo porque eu faço sinais, eu verifico que eu ando com Cristo porque eu conheço os mistérios, eu verifico porque eu profetizo. Mas eu nunca vou deixar a iniquidade.
voltamos para o tópico anterior. Entendeu? Entenderam, irmãos? João 15:10. João mais à frente, 15:10. João 15:10. Lembra, antes de ler, lembra que eu, em off, conversei com os irmãos e falei assim, irmãos, o que faz com que as pessoas se sustentem na fé e no caminho, com todas as dificuldades do caminho, não é da vida não, do caminho que é difícil, é a comunhão um com o outro. Lembra que eu falei? É uma coisa que o diabo tira do meio e as pessoas querem viver em individualidade. Aí passa a inexistir esse amor derramado no coração. Porque eu tenho que olhar para Joyce como uma pessoa que não é só uma pessoa que está como eu, mas que eu sei que eu posso ter uma comunhão com ela, que tudo que vai sair entre nós dois é consolação. Entendem isso? Consolação. Ronaldo, falta pouco, Ronaldo. Um exemplo. Citando você como exemplo. Falta pouco. Falta pouco. Não desista. É como se eu pegasse no teu braço, não desista, por favor, não desista. E outra vez, e outra hora, a mesma coisa você para mim. Gero, você vai lembrar das palavras que eu falei com você. Olha, não vamos desistir. Não vamos. Tem um reino esperando. Ninguém pratica isso. É a consolação. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra, a Bíblia fala. Então vamos ler. João 15, versículo 10. Lê. Beth, lê, por favor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Peraí. Então não é citado nem em segundo nem em terceiro plano. Se vocês guardarem os meus mandamentos, terão todo o conhecimento, terão toda a ciência, terão capacidade de mover os montes. Ele não está falando isso. Se guardarem os meus mandamentos, vocês vão fazer o quê? Só essa palavra que está aí, depois. Permanecer. Vocês vão, então vocês vão permanecer no amor. Nunca serão afastados dele. Por quê? É o observar o mandamento que está fazendo com que o amor venha? É o contrário. É esse amor que faz com que você guarde os mandamentos. Por quê? Completa. Você leu o 10. O 10. Lê o 10 e emenda com 12 e o 13. Não, perdão, só o 12. Só o 12. Lê o 10 de novo e emenda com 12, como se fosse 10 e 11. Mas é 10 e 12. Vai. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora o 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso, segredo do caminho. Agora começa a observar. Começa a observar, a começar por mim e os irmãos também. Fraqueza no caminho, não consegue compreensão, fica muitas vezes falando por que isso está acontecendo comigo e não lembra que não tem comunhão com ninguém. Não é essa comunhão que nós temos aqui. Não é essa. É você pegar, e vou dar um exemplo, e lembrar assim, olha, eu estou com muita tristeza no meu coração, mas o meu irmão Ronaldo, toda vez que eu converso com ele, a gente compartilha isso e nós somos fortalecidos. Como é que a palavra fala? Eu só não me lembro o local, mas um cordão de quê? 3 dobras. 3 dobras. É difícil de arrebentar, não é isso? Você sabe que ele fala cordão 3 dobras e não 2? Porque você usa 3 cordas, mas as dobras são duplas. Só isso, você só vai mudar. Uma fica sempre ali fixa, você vai trançando. Então ele quis dizer o seguinte: quando você tem um cordão de 3 dobras, ele jamais é muito difícil de arrebentar. E outra coisa, num caminho, quando um está cansado, qual é a função do outro? Que o ama e possui o amor de Deus derramado no coração. Qual é a função dele? Um está cansado. Levantar. Isso. Mas isso faz de você melhor do que ele? Não. Faz de você uma pessoa com obrigação diante de Deus, porque você tem um amor derramado no coração, não é isso? E ele
sendo fortalecido, lembrará desse amor e praticará ou com você ou com o próximo dele, o levantar. Então, já leu, Libete? 10, 12. Agora, nós estamos em João 15, 10, né? 1 João 5,3. Primeira carta, João 5,3. Nós estamos falando do que ter conhecimento dos mistérios de Deus e não conhecer seu genuíno amor. 1 João 5,3. 5:3. Isso. Na aula passada ficou umas partes sem som. Eu estava observando. Deve ser alguma ligação. Não, é o sinal que cai. Aí sim. A imagem ficou, mas parou o som. Mas não atrapalhou tanto assim não, sabe? Não atrapalhou o entendimento não. 1 João. Lê, Joyce, para mim. O versículo 3. Porque este é o amor de Deus. O 2 primeiro. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Peraí. Está dizendo Deus ou os filhos de Deus? Os filhos. Quem são os filhos de Deus? Para você. Quem são os filhos de Deus? Os salvos. Os seus o quê? Os irmãos. Isso. Guardem isso, vai. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Isso. Então você tem condições de amar alguém tendo autoconhecimento da palavra somente? Você tem condições de amar fervorosamente uma pessoa porque você criou essa condição em você? Você acha que nós temos capacidade de gerar um amor tão grande? Por nós mesmos, pela nossa essência, essa essência carnal e totalmente corrupta, de um amor comparável ao que Deus deseja, esse amor não vai existir se o amor de Deus não for derramado no coração. E esse amor de Deus que foi derramado no coração veio de esperança, não veio? Que veio de quê? De paciência, não veio? Olha a vergonha para nós. E que essa paciência veio de quê? Tribulação. Então, no final das contas... Esperança, paciência e tribulação. Eu estou voltando. No final das contas, o que nós necessitamos para a nossa vida não vem de coisa boa. Vem de coisas aos nossos olhos ruins. Por isso que a Bíblia fala assim, não vos atemorizeis. Sabe o caminho para o reino de Deus? O caminho com o Pai? O Filho de Deus trilhou ele. Trilhou, foi o primeiro antes de nós. Ele trilhou. Muitos aqui não vão ter no meio do caminho, ou no final, uma morte de cruz não, tá? Talvez morram até dormindo. Ele deve estar na porta. Morram dormindo, ou outros morram num hospital. Não importa. O Filho de Deus morreu numa cruz. O Filho de Deus puro, santo, e Filho do amor de Deus. Este é meu filho que me comprazo. O Filho do seu amor, a palavra diz, estava ali cravado numa cruz, onde cravos entraram na mão dele, pegando nervos, um pé em cima do outro, um cravo só, que é para economizar madeira, espaço nos pés. A morte de cruz não é somente ficar pendurado ali, não. O corpo caía, então asfixiava. E para morrer mais rápido, quebrava-se as pernas, que aí não tem apoio do prego. Então você ficava pendurado, o tórax comprimia e você morria sufocado. Ou seja, era a morte, tanto que era chamado, quem morria em morte de cruz era chamado de quê? Maldito, isso aí, maldito. Porque para sofrer tudo isso, o castigo tem que ser muito bravo. E Jesus sofreu. E no meio do sofrimento, agora pensa em você. Eu estou pensando em mim. No meio do sofrimento, ele falou assim, ele poderia ter falado assim, eu tinha tanta glória lá em cima. Estou aqui sofrendo por causa de pessoas que não merecem isso. Mas, na verdade, compara bem os nossos sofrimentos. Perseguições, aqui nós somos mestres em buscar a nossa justiça. Mestre, nunca nós praticamos nada com ninguém, nunca. Sempre os outros conosco. Aí eu vejo lá,
Eu estou pregado na cruz. Metáfora, metaforicamente falando. E eu olho todo mundo que contribuiu um pouco para que eu ficasse pendurado na cruz. Pense nisso. Será que vai sair? Perdoa eles, Pai. Não, somos maus. Mas achamos que Deus vai nos aceitar, porque essa condição humana é aceitável diante de Deus. Não é. Não são filhos de Deus os que não conseguem perdoar e sentir que esse perdão foi gerado pelo amor de Deus. Não é filho de Deus. E eu não estou falando disso olhando para mim como sendo. Eu estou dizendo, se essa condição não está em mim, eu não sou dele. Eu não sou dele. Foi o que nós lemos em 1 João. O Joyce, você leu? Eu li o outro. Não, você leu qual? Li o 2. Ah, sim, o 2. Repete o 2 e emenda com 3, vai. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os mandamentos. E os mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Olha aqui. Ó. Eu vou simplificar para os irmãos. Ó. Nisto, ou seja, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, os nossos irmãos, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Não tem como eu te amar, Ronaldo. Não tem como eu te amar. Quando falsos sinais de graça, ou seja, a falsa graça, imperam na minha vida. Eu posso até pronunciar para você, Ronaldo, pode contar comigo, mas no primeiro momento em que eu tiver que decidir entre a minha vida e a sua, um lugar só no barco, eu jamais darei lugar para você. Entendeu agora? O amor de Deus derramado no nosso coração, nós não olhando para a nossa vida. O que a Bíblia fala? Ninguém tem maior amor do que este. Deus falou. De dar sua vida pela de seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse. Não existe, mas entendam, irmãos, entendam bem. Nós vamos nos apresentar com ele. De que adianta eu filosofar? E reconhecer e falar assim, uma coisa eu nunca consegui isso. O que adianta? Não vai ter ninguém para chorar por mim no dia do juízo. Não vai ter. Lembre-se que uma pessoa comentou comigo, você voltou da morte para saber? Não precisei voltar da morte não. Jesus deixou bem falado ali o que acontece. Lembrança. Eu estou aqui porque vivi dessa forma. E tem mais 5 irmãos meus que fazem a mesma coisa. O que te lembra isso? Que parábola que lembra isso? Eu estou aqui porque eu pratiquei isso. Ih, rapaz, eu tenho mais 5 irmãos que não morreram ainda. Isso! Se preocupou! Não é compaixão, não se preocupou. Eu estou aqui e eles copiaram a mim, seguiram os meus ensinos. Aí eu digo para vocês, agora eu vou pegar muito mais profundo. Aquele líder, aquele pastor, que sempre foi um belo mentiroso, porque gosta da posição, e sempre pregou a palavra bem superficial, sabe? Quando ele estiver no Hades, no inferno, entenda bem, ele vai lembrar, e não vai ficar só em mim, não. E todos que seguiram o que eu ensinei, e todos que eu abrandei o pecado deles, que eu não quis perdê-los porque era um número para mim. Entendam bem, irmãos. Isso, passemos a pensar nisso. Joyce, repete somente o 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, você tem dúvida, Joyce, de onde o amor de Deus vem? Segundo esse versículo? Olha o que está falando aí. Este é o amor de Deus. A ação de quê? De guardar o quê? Os seus mandamentos. Ele de obediência. Ele olha para você e o amor dele se faz presente na sua vida. E muitas pessoas não tiveram ainda a experiência com o amor de Deus. Não como ele é. Porque é transformador. Você passa realmente a observar a sua vida e ver que o único culpado é você. Longe, a justiça foi embora. A justiça, a autojustificação foi embora.
você passa a ver, eu estou aqui, nesse local de tormento. Agora é uma metáfora, você não morreu ainda. Porque eu mereço. Mas, irmãos, se algo levantou a minha cabeça, no pior momento da minha vida, os irmãos conhecem, aliás, um dos piores momentos da minha vida, não de coitado de mim, não, de erro e pecado, e jogado pela consequência do meu erro, a condição. Se Deus levantou o meu semblante, não visível aos homens, mas no meu coração, foi porque eu consegui falar assim, no pior momento, onde tudo que eu poderia me agarrar era uma autojustificação. As pessoas não podem fazer isso comigo. Eu nunca vou esquecer de que eu me ajoelhei em lágrimas e falei, Senhor, perdoa cada um. Mas não quer dizer que estava sendo injusto, não. Eu estava falando da minha vida que era verdadeiro. Mas perdoa cada um. Porque antes disso o Senhor fez o que comigo? O quê? Perdoou. Me perdoou. Entendeu, Ronaldo? Como eu posso receber o perdão de Deus e no coração não conseguir expressar? Conseguir expressar o perdão para a pessoa que precisa. Ela está pior do que você. Porque você alcançou esse entendimento. Mas ele não, ele ou ela são cegos. Dignos de compaixão, de desejo nosso que eles venham ao conhecimento da salvação como nós chegamos. E isso é realmente conhecer a Deus. O último tópico. A ausência, lembra quando nós falamos que o sinal da graça é a presença de perseverança no reino de Deus? A ausência da genuína perseverança em alcançar a promessa de Deus. A ausência, não é um pouco não, a ausência disso, de alcançar o reino de Deus, a promessa, não as promessas, a promessa. Mateus 13, 20 e 21. Mateus, capítulo 13, versículo 20 e 21. É a parábola do semeador. Os irmãos estão lembrando aí, então? Mas é só essa parte que eu vou citar. Tá, achou, Joyce? Aí? Porém, é o 20. Porém, o que foi semeado, a semente, lembra que o semeador saiu a semear? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, olha, preste atenção nisso, é o que ouve a palavra e logo a nega. É isso? Está escrito? Não, recebe. Não. Então, e logo é um falso, que está dizendo uma coisa e vive outra. Imediatamente ele faz o quê? Recebe com alegria. Começa a olhar para você. Eu estou olhando para mim. Será que eu sou esse que no começo recebeu com alegria? E agora estou vivendo de título? Mas já me afastei há muito tempo, olha só. Porém, o que foi semeado em pedra nas pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem o quê? Raiz. Não tem raiz. Sabe qual é o problema da pedra? É que ela tem umidade suficiente para fazer nascer. Mas não tem profundidade, não deixa raiz, porque o que faz a planta sobreviver é raiz. Você já viu o feijãozinho plantado em algodão? Ele nasce, mas ele não permanece. Não, ele até nasce para você ter uma experiência no colégio, mas ele não serve para permanecer, não serve para viver. Então vamos botar algodão, porque não tem raiz. O que faz crescer raiz é terra. A raiz é mínima ali, foi só para nascer. Então, porém, que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo, imediatamente, logo de início, a recebe com alegria e recebe verdadeiramente com alegria. Não é mentira, não. Recebe com alegria. Ora, estou muito contente, irmãos. Essa alegria tem que existir. Não é porque você vai ler o restante que ela tem que deixar de existir. É verdadeiro, essa alegria inicial. Todo mundo lembra do dia que conheceu a Cristo. A alegria, o coração cheio de contrição, sabe?
Mas não tem o que, Beth? Não tem raiz em si mesmo. Isso. Isso tem a ver com quem está afrontando ele? Está dizendo aí que é uma condição externa? Não. Ele não tem raiz. Ele não tem raiz, não adianta. Em si mesmo ele não tem raiz. É muito bom o teu pensamento, mas você não vai prevalecer. Essa alegria, então, foi uma coisa emocional? Não, foi verdadeira. Aqui está dizendo, logo recebe com alegria. Sim, mas não, se passou. não, Beth, recebeu com alegria. Mas não tem raiz, a gente tem que entender isso, não tem raiz. O que é raiz? O que significa? Já estudamos tanto aqui. Quando você tem um caminho para percorrer. Acho que é tribulação. Não, mas a raiz, você não vai permanecer se tem a raiz? Sim, você está dizendo que não tem raiz, mas ele cresceu como outra qualquer. Cresceu como algodão. Isso, olha só, ele tornou físico, mas não continuou, sabe por quê? Como feijão no algodão. Isso, porque a raiz simboliza o quê? Não tem raiz. A raiz simboliza você está enfincado. A raiz, Ela tem uma profundidade. Né? Sim, ela consegue, olha só, nós olhamos o nosso corpo e não vemos que a condição para ele estar vivo está vindo de coisas ocultas, como, Joyce, se você atualmente tem tranquilidade durante o dia, entendeu? Muitas doenças, se você suporta as tribulações com paciência, ou seja, você domina o teu corpo. E também, se tudo que está vindo para você tem procedência benigna. Então, o que adianta também a raiz? Ela não cresce se o solo for o quê? Infértil. É ruim, não é isso? Ruim, infértil. Solo com pedra, como? Vai ser? Primeiro tem que tirar as pedras. Mas essa semente não conseguiu isso. Ó. Mas não tem raiz em si mesmo, Beth. Antes é o quê? Antes é de pouca duração. Está explicado aí, ó, para você. Ó. Antes é de pouca duração. Então ela teve uma duração, mas durou pouco. Continua. E chegar a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então é por isso que eu fiz a pergunta. Porque sim, Beth. A alegria... A pergunta está certa. Eu estou respondendo para você. A alegria inicial foi assim, ó. Exemplo. Senhor, te seguirei por onde tu fores. O que você falou para mim? Senhor. Mas ele estava sendo sincero. Te seguirei por onde fores. Tudo bem. Você está dizendo que vai me seguir por onde for. Eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o meu fim. Mas e você? Sabe? Você sabe qual vai ser o seu fim? Será que o fim vai fazer com que você... então é melhor não. Porque o caminho propõe a salvação da tua alma, não propõe? Então você se alegra por isso. Ele pensou em coisas boas, não é isso? Também, Beth, também. Não é só... coisa ruim, mas então, ele pensou assim, poxa vida, mas na verdade as coisas são boas, porque a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem. É isso que eu amo. Entendeu? Olha só, vou parte por parte. Onde eu estou? Qual vai ser? 21, isso. Mas não tem raiz em si mesmo, a Beth leu. Antes é o quê? De pouca duração. E chegada à angústia, olha só, aquele sentimento do coração apertado. Logo, o quê? A perseguição, não, a angústia é a perseguição por causa da decisão que você tomou. Olha bem, você tomou decisão de receber a palavra, não foi isso? Mas receber a palavra é como receber uma coisa que as pessoas não querem que ninguém tenha. Então vem a perseguição por causa dela. A família, as pessoas não aceitam você, e ao invés de você moldá-los, você vai e desiste. Isso foi falado na aula passada, desiste. Desiste totalmente. Olha só, e vindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se o quê? Ofende. No original é o seguinte, tipo assim... Aqui está escandaliza, é o mesmo que eu fiz. Isso, escandaliza, ou seja, ele olha aquela situação e ele, tá maluco? Não lembra não, vou citar o livro de novo, John Bunyan, Peregrino, que enquanto o peregrino caminhava, muitos já estavam na frente, estavam voltando correndo. Só tem perigo na frente, louco que pega esse caminho, mas já estavam lá na frente. Retornam. Entenda bem. Decepciona, né? Na visão dele. O escandaliza isso, uma decepção. Ou seja, não era como eu pensava não. Então, você idealiza. Mas então por que você
você cobrou de Deus a salvação da tua alma. Porque você aceitou um dia? Não. O problema é que a pessoa idealiza como que é, né? Não é que tem que ser Porque a como pessoa Deus. cria, né? Cria Seu próprio Sua futuro, própria- vamos dizer assim. No seu próprio nível de salvação. Tá bom. O penúltimo versículo. Hebreus. Esse texto que nós vamos ler foi a base de quando começou a escola. Foi a base. Eu utilizei isso como base. E decidi assim, Senhor, o Senhor colocou no meu coração, ensine isso aqui para eles. E está sendo ensinado até hoje. Ou seja, a base do ensino. Hebreus 6. Ah, meu Deus do céu, vai o versículo falar o que a Beth sempre pergunta. Não estou falando mal, não estou perguntando, estou dizendo assim, eu estou frito mesmo, porque eu só abro aquilo que se contrapõe, ó. Ronaldo, achou? Não. Então pera, Hebreus 6, vamos ler o versículo 4. Joyce, você pode ler para a gente? Sim. Ó, o versículo 4. Lê assim, com uma altura de voz boa e bem pausado, vai. Achou? Não, depois eu peço você 6:4. 6:4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Olha aí, novamente está crucificando o Filho de Deus. É impossível, Beth. Talvez isso seja pior do que a pergunta. É impossível que uma vez as pessoas que foram o quê? Iluminadas, não é isso? Mas a Bíblia não fala que nós somos iluminados. A Bíblia não fala que nós somos iluminados. Essas pessoas foram esclarecidas. A Bíblia fala que nós, os filhos de Deus, somos o que do mundo? Luz. Lembra do sal da terra? Vós sois, Beth. Usando Beth como exemplo, falando aqui. Vós sois o quê? O sal da terra. Se o sal se tornasse sem a sua propriedade, sal, esse sal que era importante para dar sabor ao mundo, não perde a sua função e só serve para ser o quê que a Bíblia fala? Quem é que lembra do restante do versículo? Mas se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta. E o seu fim é ser o quê pelos homens? Pisado pelos homens. Isso prova, lembra de que quando nós nos batizamos, o símbolo do batismo nas águas, você professa publicamente, você está tomando uma posição. Então, quando os homens veem que você não permaneceu naquilo ali, o evangelho se torna escarnecido. Eu ouvi essa semana uma pessoa falando assim, fica quieto, não que eu vou esperar outra oportunidade. Eu adoro quando alguém fica falando da palavra de Deus. Adoro quando chega aqui e fica falando da palavra de Deus, da salvação, porque meses ou dias depois eu vejo essa pessoa praticando tudo que é errado. E é verdade, gente. Infelizmente é verdade. Eu falo com os caras, eu adoro esse pessoal que enfatiza a palavra de Deus. Aí a única coisa que eu falei para ele foi, mas não muda a tua situação. Só falei isso. Não muda o teu fim. Aí ele nem falou nada não, porque acho que ele também não entendeu, mas não muda o seu fim. Muda, ou seja, porque eu sou ímpio, e pessoas que diziam cristãos e praticam coisas piores do que eu, muda a minha situação diante de Deus? Não muda não, Ronaldo. Permanente. Não, permanente. A condenação é para um e para outro também, a mesma coisa. Então nós lemos Hebreus, não lemos? Não precisa explicar muito, dá para entender isso? É impossível renovar a pessoa para entendimento. Agora a conclusão. Lucas 21, do 34 ao 36. É a conclusão. Essa, como eu coloquei na outra vez e no outro,
vai ter uma conclusão do desenvolvimento. Lucas 21. Lucas 21, 34. 34 ao 36. Eu tenho isso guardado no meu coração, mas não é porque somente está na palavra, não. É porque uma pessoa entalhou isso num molde de madeira, bonito. Ela entalhou e deu de presente para o meu pai. E ficou entalhado muito tempo esses 2 versículos aí. Bonito. Eu queria saber, deve estar com meu pai. E essa pessoa hoje em dia, nem pensa como se nunca tivesse existido o evangelho na vida dela. Então lembre-se disso. Mas o que caiu em pedregais, logo recebeu com alegria. Pregou, trabalhou, usou o trabalho dele para falar da palavra, mas vindo a perseguição, coisa que ele cobrou de Deus que não acontecesse com ele. Eu estou pegando pesado no entendimento. É como se nós, no nosso interior, por quê? Quer dizer que eu sirvo o Senhor, eu me ofereço para seguir os seus caminhos. Meu irmão, Ele que está salvando a tua vida, não é você que está salvando Ele. Vamos ter um exemplo dos apóstolos. Se nós cobramos não perseguição, os homens foram tão perseguidos. Sim, mas eles tinham amor, eles não se importavam. Lê, Ronaldo. Tá aberto aí? Tá, 34. Do 34, 21, deixa eu ver, 34 ao 36. Vai. Lê assim, bem pausado e não deixa escapar nenhuma palavra. Vai. Olhai por vós mesmos. Isso. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso, como um laço. Para. Pronto, até aí. Eu falei para você que isso ia concluir o estudo. Olhai, eu estou repetindo para enfatizar, olhai por vós mesmos para que não aconteça que o vosso coração, depois de você ter sido purificado, se santificado, a famosa consagração toda semana na igreja, sabe? Olhai por vós mesmos para que não aconteça que o vosso coração se carregue de quê? Glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, ou seja, as preocupações. E venha esse dia sobre vós de improviso como um laço. Beth, agora lê o próximo versículo. O Ronaldo leu e depois o Jorge vai ler o 36. O 35, Beth, lê. Tradução diferente. Não pode ler. O 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O que quer dizer laço? Quer dizer que Deus vai fazer a maldade, vocês vai laçar? O que significa essa palavra? Virá como um laço? Armadilha. Não. Repentino, né? Repentino, é o ato de pegar um pássaro, vê se você entende. De repente ele é livre, de repente já não é mais livre. Virá como um laço. Então, como é que um pássaro pode vir? Como é que se o pássaro tivesse um entendimento melhor, ele está indo ali para pegar o alimento. O cavalo também, né? Sim, então ele está indo ali para pegar o alimento. Se ele tivesse um entendimento melhor, ele está indo ali porque ele está com fome, não é isso? Tem uma armadilha. Em troca da vida dele, ele suportaria o que então? A fome. A fome. Entendeu agora? Olha só, quando fala laço, tem um significado muito profundo nisso. Não é somente de repente. Ou seja, aquilo que te atraiu, você se deixou levar por aquilo que te atraiu. E achou que é o seguinte, no coração Deus encontrou assim, no final da minha vida, né? Que você falou aqui no início, como é que é? No final da minha vida eu vou me converter. Quando tiver um câncer, alguma coisa. Isso. Então, Beth, repete. Lê o que o Ronaldo leu. Não, perdão. Repete, o Ronaldo leu o 34, né? Uhum. Então, repete o 35, vai. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Isso. Agora, o conselho final, e não tem como escapar desse conselho. Não tem como escapar. Não existe meio termo. De repente, ele não é isso que está dizendo. Nossa, não é isso que o Gero está dizendo. Não é isso que eu estou lendo, não. Não é tão literal, não. Lê, Joyce. Assim, bem mais lento, sabe? Bem devagar. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando,
para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí, então, na verdade, Ronaldo, a tua contrição vai fazer com que esse laço não aconteça. Vê se você entende. Entendeu, Beth? Olha só, ó. Vigiai, ou seja, vigiai, tomai conta, todo o tempo orando, pedindo a Deus o tempo todo: Senhor, não me deixa esmorecer no caminho, por favor, preocupado com sua própria alma, preocupado com o reino de Deus, preocupado com a promessa, preocupado com que ninguém tire a sua coroa. Estou citando a Bíblia toda, preocupado para que você não morra no meio do caminho, não desvaneça no meio do caminho. Ó, em todo tempo orando para que sejais tidos, havidos, né? Tidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Ou seja, até isso tem que haver uma dignidade em você. Deus teve graça de você e falou assim: Elizabeth, olha, eu não vou deixar com que você caia nessa situação. Vai ser tão terrível que talvez derrube um monte de gente. Mas a você, minha serva, usando exemplo, serve para todos nós. A você, meu servo, eu não deixarei isso acontecer. Isso se chama, da parte de Deus, um atributo muito bom: fidelidade. Fidelidade para com aquele que o amou. Fidelidade com aquele que caminha na verdadeira graça do Senhor. Está entendendo? E que hão de acontecer, evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Lê só o final, Beth. Não, Jorge, lê só o final, depois de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem. O que significa isso? O que é estar de pé diante do Filho do Homem? Permanecer firme. Já leram o texto antes, que fala assim: quando sobrevier essas coisas, exultai. Tu sabe o que é exultai? Exultai é endireita a coluna original, endireitar-se, fazer assim, ó. Isso quer dizer, Beth, que enquanto está todo mundo se comendo, bebendo, Jesus é o cara, sabe? Poxa vida, ó, é isso que me faz cantar. E trenzinho dentro da igreja. Entenda bem, não. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Euforia, você está sentindo o peso e o cansaço do caminho santo, sabe? Pedindo a Deus para dar graça, ansiando para que termine os dias. Então você está com a sua coluna o quê? Curvada. Você entende? É um simbolismo. Exultar no original grego significa exulta, levanta a tua coluna. Aí a Bíblia fala que quando Jesus voltar, os únicos que vão exultar vão ser os que estão com a coluna torta, de tanta contrição, de tanta espera. Não vai ser fácil, Ronaldo, para você. Esperar guardar o reino de Deus não vai ser fácil. E se você, exemplo, se nós nos deixarmos levar pelo pensamento de que está demorando muito, Senhor, eu posso viver alguma coisa e depois eu retorno para cá. Irmãos, quem é que larga uma coisa e tem facilidade para voltar depois? Lembra do mais 7? Lembra dos mais 7 espíritos? Um espírito sai e pensa assim: vou voltar para minha casa, e encontra ela vazia. Ele lembra que ele foi expulso uma vez e volta com mais 7. E o estado daquela pessoa piora. E só lembrar para os irmãos que o homem que eu falei naquele dia, vou até corrigir aqui porque falei errado. Não foi René Descartes, na verdade o nome seria Descartes, mas a pronúncia, não pronuncia o S. É como o pessoal fala na nascer. Não foi René Descartes, foi Voltaire. Lembra esse nome? René Descartes foi um matemático, Voltaire foi um pensador, teatrólogo e tudo. Ele, só um minutinho. Esse está aqui. Eu quero só ler para os irmãos que eu guardei aqui. Ó, Voltaire morreu em grande agonia, por nos últimos dias teve sérios ataques de hemoptise, tosse com expectoração de sangue, seguida de febre. Nos momentos finais gritava, se debatia, chamava por Deus e às vezes blasfemava contra ele. Ora,
A voz lamentável ora com um tom de remorso. E mais a miúdes, em acessos de furor, exclamava: Jesus Cristo! Jesus Cristo! As pessoas na antecâmara tampavam os ouvidos. Voltaire gritava e se arranhava, e se feria. Chegou a dizer que estava vendo o demônio ao seu lado. E gritava: chamam um padre, chamam um padre. Até que um derradeiro ataque de fúria deu seu último suspiro e morreu com a expressão de ter sido enforcado. Esse homem zombou a vida toda e falou assim: me dá 1 minuto com Deus, que eu consigo convencer Ele de me salvar, porque é o dever dele. Zombando. Deus é amor, então Ele tem a obrigação de me salvar. Eu quero corrigir porque não era aquele que eu falei, é Voltaire. Sabe? Se bem que eu também foi um herege, mas essa frase dele ficou famosa: me dê 1 minuto com Deus e eu convenço Ele, eu vou vencer Ele de que Ele não deve me condenar. É assim que as pessoas estão brincando. Mas na hora que vem o Zé Maria, a morte, vem o terror. Então guardem isso, guardem o temor no coração dos irmãos. Sabe? Que isso que vocês fazem aqui não é um ato religioso. Você realmente está preocupado. Deixa o Senhor achar a preocupação em receber o amor deles. Visita, Senhor. Toma o meu coração, toma coragem de orar assim pela noite ou pela madrugada. Senhor, definitivamente, eu preciso que o Senhor entre no meu coração e faça morada permanente. Coloca uma aversão pelo pecado, coloca uma aversão pela minha vida, para que a minha alma seja salva, Senhor Deus amado, e o Senhor me ressuscite no último dia. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de amor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço por essas vidas que o Senhor tem colocado para ouvir a Tua palavra, Pai Santo, e aqueles que a ouvem depois, Senhor meu Deus. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, os dias se abreviam, Pai. As fraquezas se amontoam na nossa vida, os pensamentos são, Senhor meu Deus, colocados na nossa mente por ataque maligno, de que desistamos, porque não existe nada do que estamos crendo. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, ainda que haja o pensamento de práticas, de qualquer coisa que seja contrária à Tua vontade e contrária à Tua obediência, não permita, Senhor Deus amado. Ainda que doa na minha vida e na vida dos meus irmãos, modifica, faz como o oleiro, Senhor meu Deus, com o vaso que estava errado, amassa de novo, Senhor Deus amado, e forma um novo, Senhor Deus, mas não nos deixa viver no engano, Pai, não nos deixe, porque na nossa partida, como diz a Tua palavra, que venham anjos nos levar para o descanso eterno, Pai Santo, e não um tormento de uma visão de uma eternidade totalmente separada do Senhor. Meu Pai amado, eu quero pedir pela Silvia que não está, Pai. Senhor Deus amado, que está lá com a sua mãe, que está enferma. Senhor, em nome de Jesus, visita primeiramente a Tua serva, Pai Santo, dando-lhe a condição, Senhor meu Deus, e dando a direção para que suas palavras para com a sua mãe sejam aquelas que o Senhor deseja que ela fale, Pai. Senhor amado, toma-se a Dona Maria Inês nas suas mãos, Pai querido. Senhor Deus, que está num estado de saúde muito ruim, Senhor Deus amado. Que o Santo Espírito de Deus fale a sua alma, Pai Santo. Porque de que adianta, Senhor meu Deus, uma pessoa levantando do leito de morte e quando vier a morrer realmente perder a sua alma, Pai. Por isso, fala ao seu coração. Coloca os sentimentos de contrição e arrependimento. Coloca o pesar pelos atos de sua própria vida, Pai Santo, para que haja remissão, para que haja perdão dos seus pecados. E em nome de Jesus, leva-nos, Senhor meu Deus. Despede meus irmãos para os seus lares e que tenhamos o restante de domingo diante do Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, eu te oro. Amém. Estamos encerrados.